Muito obrigado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito boa noite. Nós estamos iniciando neste instante o nosso encontro. Como vocês já viram na divulgação, o nosso tema é a vida futura. E este estudo, a vida futura, vai ser sempre, essas nossas reflexões que nós estamos iniciando neste momento, elas serão sempre à luz do Evangelho de Jesus. Num determinado momento da vida de Jesus, aliás, já no finalzinho da sua estadia física no planeta, ele se encontrava preso. E o seu algoz, Pilatos, estava estabelecendo com ele um diálogo. E num determinado momento, Pilatos faz uma pergunta a Jesus. E ele responde da seguinte maneira. Jesus responde a Pilatos: não nasci e nem vim a este mundo a não ser para testemunhar a verdade. Aí Jesus dá uma pausa e eu vou repetir esta primeira parte que eu acabei de ler. Não nasci e nem vim a este mundo a não ser para testemunhar a verdade. Aí vem a pausa de Jesus e ele conclui a resposta da pergunta que Pilatos fez. Ele conclui da seguinte forma: todo aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Meus queridos, se nós parássemos neste momento só nesse texto, já seria o bastante para que nós pudéssemos terminar o nosso encontro satisfeitíssimo. Jesus está dizendo assim, que todo aquele, no finalzinho da sua resposta a Pilatos, todo aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Meus irmãos, nesse diálogo que estamos estabelecendo, vocês estão no ambiente de vocês e eu me encontro aqui na casa de Sebastião. Nós estamos neste instante, neste momento, começando a nossa reflexão sobre a vida futura. Não esquecendo, sempre com a nossa visão voltada para a luz do Evangelho. E quando nós olhamos para essa resposta de Jesus a Pilatos, de novo, aqui o encontro, ele está num momento de reflexão, e quando nós falamos sobre a mensagem de Jesus, quando nós olhamos para a resposta de Jesus a Pilatos, e eu vou repetir, não nasci nem vim a este mundo a não ser para testemunhar a verdade. Todo aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Estas coisas são interessantes. Por quê? Porque nós vamos, neste momento, envolver a nossa sensibilidade, o nosso campo perceptivo, o nosso campo emocional, para registrarmos as mensagens, não só a mensagem de Jesus, mas as mensagens que aqueles espíritos bondosos, pelo Evangelho, aqueles irmãos queridos que têm nos assistido na casa de Sebastião Marte, eles possam nos alcançar a alma. Neste instante vocês estão me vendo e ouvindo, mas o que eu estou dizendo é que este alcance da alma é que aqueles que estão participando conosco vão receber as visitas desses irmãos queridos na acústica da alma, sem que haja essa percepção da audição e da visão. Mas voltando à mensagem que nós acabamos de ler, que está em João, no capítulo 18, no versículo 37. Por estas palavras que vocês já ouviram, Jesus está certamente se referindo à vida futura. Não tenho dúvidas quanto a isso. Ele, o mestre, neste momento que ele está respondendo
a Pilatos, e quando nós fazemos a leitura deste versículo de João, nós imaginamos que é uma fala imediata. É uma voz que naquele momento Pilatos está ouvindo de Jesus, mas com o privilégio de ser só ele a ouvir a resposta de Jesus. Mas não é não. Jesus está falando para a eternidade. E quando ele apresenta, em todas as circunstâncias, pela sua mensagem, o que ele está dizendo, ele está nos falando assim, só a última parte da mensagem. Todo aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Jesus está dizendo que nós, seres humanos, vamos continuar ouvindo a sua voz. Jesus apresenta nesta fala, em todas as circunstâncias, como sendo a meta que se destina à humanidade e como deve constituir o objeto das principais preocupações do ser humano na Terra. Vamos, de forma atenta, repetir. Todo aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Essa é a parte final da resposta de Jesus a Pilatos, lá no registro de João, no capítulo 18, no versículo 37. Mas quando ele apresenta essa fala, quando Jesus responde a Pilatos, ele está nos dizendo, em todas as circunstâncias, Jesus está olhando para frente, para o futuro, estamos falando sobre a vida futura, e ele está dizendo, em todas as circunstâncias, como sendo a meta a que se destina a humanidade. Que meta é esta? A meta de pertencer à verdade e escutar e ouvir Jesus em todas as circunstâncias. Mais do que isso, ele está dizendo assim, que dentro desta meta, que a humanidade se destina, esse processo, este objetivo, ele há de constituir a finalidade das principais preocupações do ser humano na Terra. Prestem atenção. Vamos atentamente perceber a mensagem de Jesus. Ele está nos dizendo assim, que o objeto, nós estamos no momento de ouvi-lo, constituindo o objeto das principais preocupações do ser humano. Ou seja, nós estamos entendendo, compreendendo e percebendo que todos os ensinamentos de Jesus aludem a este princípio sublime. Qual o princípio sublime? A vida futura. É um princípio. Jesus, no momento que responde a Pilatos, ele está colocando para a sociedade terrena um princípio especialíssimo, valioso, falando de uma continuidade, falando de uma eternidade, falando de uma vida futura. Quem está participando conosco nesta reflexão pode entender da maneira que quiser, no primeiro momento, esta expressão, vida futura. Porque às vezes nós ficamos presos na expressão vida futura apenas ao amanhã. Também, mas estamos falando de um amanhã mais distante. Estamos falando mesmo do futuro, daquilo que virá. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles estão fazendo alusão, sempre fazem esta alusão a este princípio sublime que nós estamos aqui neste momento refletindo sobre ele, a vida futura. Olha que interessante, sem a vida futura, sem os seus ensinamentos que Jesus nos coloca, sem os seus preceitos, não teria nenhuma razão de ser a vinda de Jesus. As lições de Jesus ficariam inócuas, ficariam sem significados. Então nós estamos dizendo assim, que sem a vida futura, sem os preceitos crísticos, não teria nenhuma razão de ser a lição crística, os ensinamentos crísticos.
Lá na mensagem, Jesus menciona com muito vigor a palavra verdade. E nós estamos entendendo na nossa reflexão que esta verdade, ela é fundamental. Porque quando Jesus diz assim, todo aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Esse pertencer à verdade tem vários significados, que neste momento não é o objeto do nosso estudo, mas dá rapidamente para que nós pensemos sobre isso. Jesus está se referindo a uma sociedade terrena, está se referindo a uma realidade existente e aquilo que ainda viria, que seria uma continuidade. Então nós estamos falando assim, que sem essa perspectiva, sem a compreensão, sem olharmos para frente, sem falarmos da existência da vida futura, os ensinamentos de Jesus, os seus preceitos, tudo o que ele deixa para nós, não teria nenhuma razão de ser. Continuando nesta reflexão, nós estamos dizendo que esta verdade, ela é fundamental. Ela pode ser considerada como, essa verdade, ela pode ser considerada para todos nós, neste momento que estamos pensando, e na verdade nós estamos buscando é ouvir Jesus. Nós estamos na escuta do Mestre. E essa verdade fundamental, ela pode ser considerada como o principal ponto de ensino de Jesus. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando sobre as mensagens que Jesus encaminha para nós, das mais variadas formas. Dissemos que a vida futura, que estamos hoje refletindo sobre ela, a nossa reflexão será sempre à luz dos ensinamentos crísticos, à luz do Evangelho de Jesus. E nesse instante, estamos dizendo que isto é uma verdade fundamental. E essa verdade, ela pode ser considerada como o principal ponto de ensino de Jesus. Às vezes nós não discutimos muito isso. Às vezes nós não pensamos muito sobre isso. Mas é interessante que numa reflexão como esta, nós consigamos perceber que esta verdade ela é fundamental para nós. É como o principal ponto do ensino de Jesus e deve essa verdade ser para todos nós um ponto de referência. E nós precisamos deste ponto de referência. Somente esta mensagem, somente a presença dos preceitos crísticos, somente esses ensinos que nós vamos captando, entendendo e vivenciando, só eles podem justificar, sob a nossa ótica. Somente essa estrutura do ensino crístico vai justificar, sob a nossa ótica, as anomalias da vida terrena. E, principalmente, não só justificar as anomalias da vida terrena, mas também apresentar de forma harmônica para nós a justiça de Deus. Ou seja, nós só vamos entender a justiça de Deus quando, e repetindo, sob a nossa ótica, quando as anomalias da vida terrena, elas estão harmonizadas com os ensinamentos crísticos. Porque se não houver esta harmonia, nós não entenderemos a justiça de Deus. Então nós estamos discutindo a vida futura. E quando falamos em vida futura, nós estamos, claro, olhando para frente. Mas neste momento, nesta reflexão, quando estamos juntos aqui, eu e você, eu aqui na casa de Sebastião e você aí no seu domicílio, no seu ambiente, nós poderíamos pensar assim, e teremos futuro? E de qual futuro nós estamos nos referindo? Quando estamos refletindo sobre a vida futura, este futuro que nós estamos falando é só o amanhã? A data que vem, o dia seguinte, a data seguinte no calendário? Ou nós estamos falando de algo mais? Aí vem a pergunta, teremos futuro? Tem uma obra espírita. O autor é um moço chamado Pedro Granja. É uma obra antiga. Ela não é de fácil encontro, não. Mas ela tem um título. Afinal de contas,
quem sou eu? Esse é o título da obra. Afinal de contas, quem sou eu? E aí nós estamos falando sobre o futuro, e estamos fazendo uma pergunta para a nossa intimidade. Essa pergunta é para nós, é para a acústica da alma. Teremos um futuro? E quando nós estamos refletindo sobre a resposta, se teremos um futuro, e claro que teremos, nós, para percebermos que estamos corretos no raciocínio, nós temos que dar uma olhada pelo ombro e olhar o passado. Se eu tenho um futuro, eu tenho um passado. E se eu tenho um passado, no passado, e aí vem a obra que eu citei aqui do Pedro Grande, afinal de contas, quem sou eu? E lá no passado, estou eu. Está a minha estrutura. Está o meu arquivo. Estão todas as minhas atitudes e ações em centenas de oportunidades terrenas no corpo. Isso é interessantíssimo no momento que nós estamos refletindo e pensando sobre o futuro. E tentando a resposta do teremos um futuro. Nós temos um passado. E nós, bem baixinho aqui, para que ninguém nos ouça, nós, seres humanos, adoramos o nosso passado. E como adoramos? Adoramos de tal maneira que tudo que nos envolve no presente, no dia a dia, nós sempre estamos muito mais olhando pelo ombro do que olhando para frente, para o futuro. Muito mais ligados estamos às realizações de cada um, e isso é natural. Não é para que nós fiquemos assim, nos escondendo, ou fiquemos pelo menos assustados. Não, é natural que seja assim. Nós temos um arquivo, e cujo arquivo, que é a nossa alma, ele contém todos os registros das nossas experiências. Então, afinal de contas, quem sou eu? Fazendo esta pergunta no presente, eu tenho que olhar para o passado. Isso é inevitável. Eu tenho que ir lá nesses meus registros para responder. Quem sou eu? Por quê? Porque quando nós estamos agora falando em futuro e vida futura, lá na frente, no futuro, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a algumas centenas de anos, essa pergunta ela continuará existindo. Daqui a 100 anos, estaremos fazendo a pergunta para nós. Afinal de contas, quem sou eu? Qual será a resposta que nós, lá, daqui a um século, daremos à pergunta? Afinal de contas, quem sou eu? A pergunta será respondida com os nossos arquivos existentes do hoje, daquilo que estamos vivendo no hoje e daquilo que já vivenciamos no passado. Então, nós estamos, neste momento, dizendo assim, que não é só gostar do passado, não. O passado tem um peso enorme em nossas vidas. Também esse peso, essa interferência, eu estou sendo aqui bastante duro chamando de interferência, ela em alguns momentos é uma interferência, eu vou me alongar um pouco. Em muitos momentos, essa interferência, ela é negativa. Em outros momentos, é uma interferência positiva, porque é quando nós estamos nos deparando com a resposta. Afinal, quem sou eu? Eu sou o que estou aqui, nós somos, todos nós, aquilo que estamos participando neste momento deste evento, desta conversa, desta reflexão, que é o somatório de todo o nosso passado. Daquilo que já experimentamos lá atrás, que já vivenciamos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E é possível, para aqueles que têm mais facilidade no processo de concentração, que em mergulhando neste passado agora, nós teremos e sentiremos rolar pela nossa face algumas lágrimas. Lágrimas que vão materializar muitas das nossas emoções lá de trás. Mas voltando à resposta à nossa pergunta. Afinal de contas, quem sou eu? Eu sou este somatório
Eu sou aquele que estou na vida, na experiência terrena. Nós tivemos uma pequena interrupção em razão do microfone, mas estávamos dizendo da resposta à pergunta, que é o título do livro do Pedro Granja, afinal de contas, quem sou eu? E quando nós estamos respondendo esta pergunta, nós estamos nos encontrando. Prestem atenção nisso. Nós estamos nos encontrando. Mas isso é importante porque este encontro está dizendo para nós mesmos: eu tenho um futuro. E lá no futuro, quando eu tiver que responder esta pergunta, afinal de contas, quem sou eu terei que me reportar ao presente. Meus queridos irmãos, o presente, ele é intenso, mas é efêmero. Ele é rápido. Nós estamos, neste momento, dizendo a palavra Brasília. Eu falo Brá e paro, o Brá já ficou no passado. E o Zília já está no futuro. Então, nós estamos em perspectiva de termos, de vivenciarmos, de experimentarmos uma vida futura, mas essa vida futura, ela será sempre o resultado das nossas vivências, da nossa experiência, do nosso dia a dia. Isso é interessantíssimo agora neste momento. No momento que nós estamos ouvindo a voz de Jesus, nós estamos com a nossa emoção aflorada e dizendo para nós mesmos: e qual está sendo a minha participação neste momento em benefício pessoal para este futuro e em benefício para a sociedade, para a humanidade, para todos aqueles que dividem o oxigênio da vida comigo. Eu estou lançando mão dos meus registros, do meu aprendizado, eu estou lançando mão dos ensinos de Jesus, eu estou em contato com esta verdade de forma positiva ou de forma negativa. A construção pessoal, a construção íntima, lá nas fibras mais profundas da alma, são construções que, neste instante, estou fazendo para o futuro, para que lá eu me encontre numa estabilidade, numa harmonia, ou eu estou apenas levando a vida? Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Cleita, com você. Obrigado, Elvésio. É sempre muito bom ouvi-lo, né? O que você está achando? Você é generoso. O que você está achando dessa experiência, Elvésio, de falar com a tela agora, né? Olha, eu estou em frente a um aparelho que é frio, né? Ele não me transmite nenhuma emoção, mas eu estou sentindo as almas dos queridos irmãos que de forma pacientes estão conosco. Eu estou me emocionando. E quando eu disse sobre lágrimas que rolam na face, elas chegam a rolar na minha face em razão destes fatos todos. Beleza. E agora a gente tem algumas perguntas que chegaram aqui, Elvésio. A primeira delas é da Alessandra, né? A Alessandra pergunta: como nos livrarmos do passado e seguir em frente? Nos livrarmos de nossas imperfeições? Alessandra, é mais ou menos isto. Eu tenho que lançar mão do passado, dos registros do passado, só como fatos que me façam lembrar da necessidade de mudar. Eu tenho que ser melhor no futuro. Eu tenho que ser diferente positivamente no futuro. Então, a alteração nossa, dentro dessa perspectiva de vida futura, tem que ser sempre no sentido positivo. Como fazermos essas coisas? Vamos lá no Paulo. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, sem a presença do amor, sem o exercício da amorosidade, dificilmente nós alteraremos muito entre o nosso passado e o nosso futuro. A gente tem uma outra pergunta aqui, Elvésio,
é da Ana. Ela pergunta o seguinte: se Jesus, há 2000 anos, nos falou da vida futura, hoje não seria essa vida futura do passado? Ixi, olha só. Continuar acreditando que seremos melhores no futuro, distante, não estamos sendo crianças que não largam os pais? Ana, responder isso aí não é difícil, não. E eu vou começar complicando a nossa vida. Jesus é o único ser que nós mencionamos, que temos conhecimento, que não veio do passado. Ele veio do futuro. Então, quando ele responde para o Pilatos, no início da nossa conversa aqui, nós falamos sobre isso, quando ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim, todos os seres humanos, como eu só estou aqui para testemunhar esta verdade, poderão um dia se encontrarem nos mesmos níveis, na mesma condição que estou. Porque Jesus, nós não sabemos, isso é difícil falar e aqui é muito rápido, nós não temos como dizer como ele avançou, como ele evoluiu. Mas ele é alma crística, é luz e nós estamos evoluindo. E num momento qualquer da eternidade, provavelmente nós seremos uma lamparina. Outra pergunta, você falou bastante da vida futura. Como pensar na vida futura nesse momento atual que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Que boa parte das pessoas está cada um na sua casa, não estão acessando fisicamente as casas espíritas, os templos, as igrejas, né? Como é que a pessoa pensaria nessa vida futura vivendo esse presente que a gente está agora tão complicado? Olha, quando nós optamos pelo tema vida futura, na verdade o recado era nesse sentido mesmo. É que num momento dificílimo, numa experiência tão complicada como essa que a humanidade está nesse momento passando, enfrentando, e todos nós estamos inseridos neste processo, nós não devemos ficar muito incomodados com essas injunções. Se nós temos fé, se nós temos amor, se o que nós estamos projetando para o nosso futuro é esta harmonia, por que nós vamos temer? Nós falamos agora mesmo das anomalias da vida terrena, mas essas anomalias, elas são todas, inevitavelmente, são todas justificadas pelas leis de Deus. Causa e efeito, ação e reação. Legal. Erliene Pacheco está dizendo o seguinte: eu estou fora do Sezon, mas não os esqueço, né? A pessoa está longe, mas ela continua com o pensamento, né? Um prazer enorme, Cleito. Nós temos o centro, por ser a primeira casa espírita de Brasília, por ter já um funcionamento por mais de 60 anos, por aqui já passaram muitos dos nossos irmãos, tanto encarnados, aqueles que estão conosco, dividindo aí o oxigênio da vida, como os desencarnados. E é sempre um prazer enorme recebermos essas notícias de alguém que já esteve conosco, está muito bem e continuando a vida. Muita paz para todos. Eu vejo outra aqui, nessa época que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, preocupar-se ou ocupar-se? Como é que a gente lida com o tempo? Olha, o tempo, ele é uma questão de cérebro. Aliás, não é só o tempo, não. O tempo e o espaço. Porque neste momento agora, que nós estamos aqui conversando, eu posso fazer um convite a todos que estão ainda conosco e dizermos assim: meus queridos irmãos, vamos fazer uma prece agora, endereçada a Jesus, e nós vamos enxergar Jesus lá nas margens do Mar da Galileia. Olha que coisa interessante. Nós desafiamos aí o tempo e o espaço. Nós estamos recuando há 2000 anos e estamos nos deslocando por mais de 8.000 quilômetros. Então, tempo e espaço é muito mais questão de cérebro. Agora, respondendo à pergunta, esse negócio de questão de cérebro é muito sério. Nós temos sempre que buscar respirar na atmosfera da harmonia. E se respirarmos nessa atmosfera da harmonia, o cérebro estará muito bem, nos colocando no momento exato, no tempo exato e na hora exata em que devemos estar.
E tem a Alice, Bia, Anitta. Eu não sei se são 3 pessoas, mas o perfil está assim, Alice, Bia, Anitta. Pode ser um nome triplo, né, ou 3 pessoas. Ela está perguntando o seguinte: como saber se estamos no caminho da evolução? Olha, o tema é este. Se nós olharmos pelos ombros, nós vamos ver o nosso passado. Quem fomos? Se nós olharmos agora, junto conosco, nós estamos nos vendo. Quem sou? E olhando para o futuro, quem serei? Então, se hoje eu estou repetindo o que foi no passado, e se pretendo jogar para frente todas as minhas anomalias terrenas do passado, eu não evoluí, não. Se eu ainda odeio, se eu ainda sou incapaz de expressar os meus sentimentos para aqueles que estão comigo na existência, principalmente os mais próximos, porque quando esse negócio, eu falei de tempo e de espaço, mas esse negócio é muito complicado. Porque as pessoas que perdem o tempero facilmente, elas se desequilibram facilmente, elas têm outras consequências paralelas. Uma delas é a memória. A memória parece que fica falha e as pessoas não se lembram de que ontem elas foram mal educadas com os outros. Exatamente por isso, hoje, não estão tendo um bom convívio. E mais, existem outros resultados que são aí paralelos a esta atitude. Mas no momento que hoje nós nos esforçamos para ser um pouquinho melhor do que temos sido, amando um pouco mais, respeitando um pouco mais, sendo menos egoísta, nós estamos evoluindo. Nós temos aí, entrou agora a Glice e a Sandra, né? Aguiar. O Luiz Otávio, né, que é um voluntário lá dos velhinhos, né, que está sempre lá nas palestras nos domingos, com os idosos lá, fazendo seu voluntariado lá, tocando teclado, né? Ele pergunta o seguinte: como o jovem sem muita experiência de vida pode almejar a vida futura, diante da quantidade de informações, muitas vezes não alinhadas com os ensinamentos de Jesus? Luiz Otávio e todos os meus irmãos, esse negócio aí não está muito bem colocado, não. Sabe por quê, Luiz Otávio? Todos nós que estamos no planeta temos, no mínimo, 40 mil anos de experiência. Então, o jovem, que hoje está na roupagem jovem, que renasceu agora há pouco tempo, ele está muito melhor estruturado do que eu. Vocês estão me vendo aí, eu tenho a cabeça branca, e eu já passei dos 70. Então, o jovem que renasceu agora, de 15 anos para cá, de 20 anos para cá, emocionalmente, espiritualmente, ele está muito mais estruturado para suportar todas essas intempéries do que os mais antigos. Então, esse negócio aí não funciona muito em razão da jovialidade, não. Funciona em razão da maturidade espiritual. Tem alguns autores, Cleiton e Luiz Otávio, que eles estão chamando isso aí de espiritualidade. Eles dizem assim: ser médium é a coisa mais fácil do mundo. Basta aprender a técnica da mediunidade. Eu concentro e consigo perceber o ambiente da concentração. Vai depender, claro, do recurso de cada um. Mas aí os mentores chegam e dizem assim: olha, não é tão fácil assim não. Porque ser médium, só por ser médium, contactar com o mundo espiritual só por contactar, isso não tem vantagem nenhuma, não. A vantagem é do médium carregar com ele um negócio chamado espiritualidade. Espiritualidade, meus queridos irmãos, está sendo colocado aqui no sentido de evolução. Se não houver evolução neste campo moral, que redunda no campo espiritual como espiritualidade, tchau, não tem jeito. Eu vejo, tem outra pergunta aqui da Ju Diniz. Acho que é Ju Diniz. Júlia, neta. Júlia? Ah, neta. E a pergunta de neta para a avó, hein? Isso. Vamos ver se a neta complica a vida do vô, né? Ela vai complicar. Viu? A pergunta dela é a seguinte: é importante levar em consideração o passado para uma reforma íntima no presente e futuro? Olha, é importantíssimo desde que o passado só chegue até nós no presente como informação. O passado não pode ser fonte inspiradora, porque lá atrás
os nossos registros, de uma maneira geral, claro que eu estou aqui generalizando, não são registros bons, não. Nós temos que alterar este passado para que no futuro seja tudo diferente e muito melhor, e muito mais positivo. Você falou durante a palestra na questão do se conhecer, né, do autoconhecimento. Eu lembro daquela passagem lá que fala do sábio da antiguidade, que diz que conhecer-se a si mesmo é uma grande virtude, né? Mas, assim, de forma prática, né? Assim, como é que a gente faz o autoconhecimento? Como é que a gente se conhece? Esse negócio não é difícil não, Cleiton e meus queridos irmãos. Nós temos uma expressão própria que nós podemos chamar de ego. Ego é aquilo que no dia a dia nós estamos nos apresentando com aquela vestimenta, com aquele resultado do passado. E às vezes nós temos vários egos. Num determinado momento eu estou nervoso, eu perco as estribeiras, eu perco a calma, e eu sou injusto com as pessoas. Neste instante, eu estou mergulhando lá em mim mesmo, estou indo numa experiência minha passada e me alimentando lá. Mas eu poderia fazer o diferente. Ora, se eu estou estudando Jesus, se eu estou buscando ouvir a voz de Jesus, e buscar ouvir a voz de Jesus, isso é interessantíssimo. Nós respiramos o hálito amoroso de Jesus diariamente. Se eu estou me esforçando por isso, eu não preciso deste ego, desses registros passados que se apresentam para mim de forma negativa. Eu me inspiro em Jesus, eu me inspiro em Paulo de Tarso, eu me inspiro nas mais diversas figuras existentes aí que podem me auxiliar no propósito de ser diferente, mas ser melhor. Tem outra pergunta aqui. Essa pessoa você deve conhecer, viu, Everson? Adriana Helena Diniz. A família está me prestigiando, viu? Está toda aqui, viu? Está toda aqui, Tudo bem, Adriana? Bem-vinda. A Adriana pergunta o seguinte, uma pergunta muito interessante. Ó. Como controlar a ansiedade do ego em relação à vida futura? Olha, esse negócio de ansiedade é complicadíssimo. Os momentos atuais, que eu digo, nós somos ansiosos, estamos ansiosos, e temos que ter um cuidado enorme na administração da ansiedade, porque ela vai nos conduzir a uma angústia. E esta ansiedade, quanto a um futuro que possa não ser muito bom, que não esteja dentro daquela perspectiva de corresponder ao nosso desejo, vai nos angustiar. E quando nos angustia, nos joga numa depressão. Então, o ideal é que, de novo, eu falei para a Júlia agora há alguns momentos, é que o passado, no máximo, sejam lembranças. Nós não temos que gostar do passado, não. Nós temos que gostar do futuro. Do futuro melhor. Alterando e como eu terei esse futuro melhor? Amando hoje. Meus queridos irmãos, se nós não exercitarmos o amor no hoje, no agora, o nosso futuro vai ser uma repetição daquilo que temos do nosso passado. Então, para que não sejamos angustiados, para que não vivenciemos essa ansiedade tão intensa que possa alterar as nossas emoções, a palavra mágica, amor, em todos os sentidos. Outra pergunta aqui do Luiz Otávio é qual o papel dos pais na agitação da vida atual, para auxiliar os filhos no caminho de uma vida futura? Olha, essa pergunta ela é complicada. Luiz Otávio, o negócio é o seguinte, nós, pais, eu além de pai, também sou avô, e além de avô, já sou bisavô, não contem nada para os outros não, hein? Isso é só entre nós aqui. Mas esse negócio de pais, eles às vezes se equivocam imaginando que são proprietários dos filhos e se impõem. Quando eu estou dizendo impor, é imposição mesmo. Os pais, às vezes, não têm a devida habilidade para autorizar, permitir que os espíritos tão experientes dos filhos, quanto a experiência dos pais, só que às vezes eles estão necessitando de ferramentas para que mergulhem lá no seu íntimo e traga esta experiência. O pai é só mesmo aquele indicador da trajetória. Como? O exemplo
é a melhor ferramenta. Outra pergunta aqui, Décio, da Meg, né? Ela pergunta o seguinte: até onde uma vida passada pode influenciar na nossa vida presente? Meg, em tudo que você puder imaginar. Eu sou o passado. Neste momento agora, eu disse há alguns instantes que nós já temos mais de 40 mil anos, eu sou o somatório desses 40 mil anos. No meu inconsciente e um pouquinho da minha consciência, é todo este passado. Ou seja, Meg, este passado está pesando no hoje, nas minhas decisões, nos meus pensamentos e nas minhas ações. No futuro ele não pode estar presente, não. Nós temos que fazer um esforço enorme para nos renovarmos. Eu vou retirar a palavra renovar, para sermos novos, novinhos, em folha. Esse é o futuro. Tem outra aqui, Décio, do Rubim, né? O Rubim diz o seguinte: eu acho que todos nós, nesse plano físico, somos provas vivas de nossa evolução. Parece até um complemento da pergunta da Meg, né? Basta olharmos nossa trajetória. Concorda? Rubinho, mais ou menos. Mais ou menos. Porque se realmente vamos falar só dos últimos 2.000 anos. Se nós tivéssemos, e hoje já mencionando isso aqui várias vezes, tivéssemos dado ouvido às lições do Cristo, esse mundinho nosso estaria muito melhor. Então, é verdade, nós evoluímos muito, evoluímos um pouco, mas ainda estamos devendo. A sociedade terrena hoje é uma sociedade que ainda respira um pouco de egoísmo. Vou dar um exemplo me valendo dos dias atuais. Prestem atenção aqui todos. Estão aí inventando uma vacina para combater o corona. Não tenham dúvidas. O laboratório que for o pioneiro, ou os laboratórios que saírem à frente, eles não vão pensar em sociedade, eles não vão pensar em afeto, eles não vão pensar em nada, não. Eles vão pensar no ganho material. Nós, sociedade terrena, infelizmente, ainda hoje estamos vinculados, altamente vinculados, profundamente vinculados ao material. Então, uma última pergunta aqui, a gente vai encerrar nessa última pergunta por questão de tempo, né? O aplicativo ele tem um tempo também. Do Gilmax. Como será o futuro da coletividade da sociedade terrena? Gilmax, se nós não nos esforçarmos, se nós não nos dedicarmos, se nós, mas intensamente, não desenvolvermos as nossas aptidões da amorosidade, o nosso futuro, pelo menos esse futuro mais próximo, não será muito diferente do hoje, não. Temos que alterar um monte de coisa nos nossos projetos. Estamos falando em termos de humanidade. Quer que eu me despida? Posso me despedir? Pode, suas considerações aí, professor. Posso, porque você disse aí que o tempo já passou. Eu quero agradecer... Pode fazer suas considerações finais, dá tempo. Cleito, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer a todos aqueles que estão conosco da satisfação enorme de estarmos juntos e estarmos incomodados em refletir sobre essas coisas maravilhosas. Sobre a vida, porque refletir sobre o futuro é refletir sobre a nossa vida. E refletir sobre uma vida melhor, uma vida mais harmônica. Sem dúvida nenhuma, nós alcançaremos quando continuamos, quando optarmos por esta continuidade de ouvir Jesus. Mas não é só ouvir na acústica da alma, não. É ouvir e experimentar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Você tem alguns livros para indicar, né, que falem sobre a vida futura, né, sobre tudo isso que você falou agora, além do Evangelho? Não, eu ia dizer exatamente isso. Para nós que estamos interessados nessa verdade crística, Jesus disse aí, eu estou só testemunhando. Eu só vim para isso. O Evangelho é o remédio. Evangelho. Isso. Para quem não está ligado à doutrina espírita, claro, pegue a Bíblia, vá lá no Novo Testamento
e pegue os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E pegue o Novo Testamento inteiro, que as lições são maravilhosas. Muito bom. Bom, a gente está encerrando nosso estudo de hoje. Obrigado, meu Décio, foi muito bom.